Será que o Bolsonaro realmente vai ser preso? E o Alexandre de Moraes, ele poderia ou não julgar o processo contra o Bolsonaro, sendo que ele também está envolvido? O que significa a Polícia Federal ter indiciado o Bolsonaro? Vamos entender isso e um pouco mais sobre esse processo que tanto está movimentando o país agora em mais um episódio do Não Sei Filosofia. Meu nome é Marcos Farias. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar o canal, que a QR Code vai estar na tela, o link na descrição. Torne-se membro também, que isso vai ajudar bastante. Caso você não possa ajudar financeiramente, considere se inscrever no canal, deixe o seu like e um comentário, já vai ajudar bastante. Bom, nos últimos dias só se fala desse assunto, sobre a questão do planejamento do golpe, que a Polícia Federal então ofereceu ali o indiciamento do Bolsonaro e de mais uma série de pessoas ali que estavam próximas a seu governo, e muitas pessoas têm dúvida do que significa isso. Muita gente falando coisa, enfim, sem saber, muita fake news sendo criada para tentar tirar um pouco do foco do caso, ou tentar desmerecer ali o andamento do processo. Enfim, vamos tentar esclarecer isso um pouco mais, então fique até o final para você entender de verdade como que é esse processo. Vamos começar com o indiciamento, né? Então, a principal notícia é: a Polícia Federal indiciou 37 pessoas, enfim, eu não sei exatamente se esse é o número mais atualizado, mas indiciou o Jair Bolsonaro e mais alguns generais, enfim, diversos ex-membros do governo Bolsonaro, né? Mas o que isso significa? O indiciamento, ele ainda não é nem a denúncia. Então a gente está falando de uma fase muito iniciante do processo, vai ter uma certa evolução a depender de como as provas, como todas as partes ali vão atuar. Digamos que ele é a primeira etapa desse tipo de processo. É quando a polícia ela faz as investigações e ela encontra elementos que embasem ali que aconteceu, que existe um indício de que aconteceu algum crime. Então, exemplo, existe uma acusação contra uma pessoa, a polícia vai investigar. Realmente essa pessoa, ela teve participação? Tem algum indício que ela tenha participado? Seja uma prova direta, sei lá, uma filmagem, uma gravação, ela estava lá no dia, ela tem um álibi, enfim, é toda a investigação policial. Depois dessa investigação policial, o delegado ele vai tomar uma decisão. Bom, existe sim indícios de que essa pessoa cometeu um crime ou de que aconteceu algum crime, alguma organização, alguma coisa nesse sentido. Com base nisso, ele reúne essas provas e ele apresenta, então, para a justiça, né, para o sistema judiciário, ele apresenta quais são aqueles indícios e pede, no caso, para o Ministério Público e para o juiz aceitarem uma denúncia. Então, essa é a primeira etapa. Quer dizer que a pessoa vai ser incriminada? Quer dizer que ela já é culpada? Quer dizer que ela já pode ser presa? Bom, não. Porém, no caso de alguns processos, a pessoa pode sim ir presa, inclusive durante a investigação, caso entenda ali que está acontecendo aquele crime ainda, ou que se aquela pessoa solta ela está prejudicando as investigações, é uma prisão preventiva, como a gente chama. Também é ouvido o Ministério Público em todos esses processos. Geralmente essa é uma prisão temporária, deveria ser pelo menos, né? E ela acontece enquanto as investigações estão ocorrendo, até então ser feita a denúncia, ou o juiz pode liberar a pessoa antes, depende muito de caso a caso. Foi feita essa apresentação, qual que seria o próximo passo? O Ministério Público, ele precisa analisar aquele processo, porque lembrando, a gente está falando de um crime que aconteceu e nesse tipo de investigação criminal, o Ministério Público, que representa o povo, representa o Estado, ele tem que ver se existe indício ou não de crime ali e ele apresenta a denúncia. Então ele vai falar para o juiz, realmente eu vi a investigação criminal aqui da polícia, tem indícios de que aconteceu um crime, então estou denunciando. Então ele cria uma denúncia. Essa denúncia tem que ser autorizada pelo juiz e a partir daquele momento o juiz vai ter que iniciar o processo e fazer ali a avaliação das provas, testemunhas e tudo aquilo que a gente já sabe como que acontece. Então só a partir desse momento, então, a pessoa ela vai ser considerada um réu, né? Então ela torna-se um réu. Então no primeiro momento ela é um indiciado, ou seja, existem indícios de que aconteceu um crime. No segundo momento ela se torna um réu, então ela vai ter que ser julgada por aquilo, né? O Ministério Público pode, inclusive, não aceitar a denúncia. Isso já aconteceu muitas vezes. Vocês talvez já tenham ouvido falar do termo, o engavetador geral da República, né? Por quê? Significa que existe um procurador-geral, eu já explico o que significa esse termo. Ele recebia os inquéritos da polícia com os indiciamentos e ele decidia não oferecer uma denúncia. Em teoria, se ele não oferece denúncia, não tem processo. O processo acaba ali, ele é arquivado. Por isso que muito político você escuta falando assim, o Ministério Público arquivou essa denúncia, isso é improcedente. Por quê? Porque o Ministério Público naquele momento julgou que não tinha evidência suficiente para apresentar a denúncia. A polícia sozinha, ela não vai oferecer a denúncia, né? Ela vai investigar.
Ela não pode dizer quem é culpado ou não. O Ministério Público ele pode dizer, ó, tem alguma coisa errada aqui. Só o juiz no final vai dizer se a pessoa é culpada ou não. Bom, falando então da PGR, né? O que significa esse termo, Procuradoria-Geral da República? Só para a gente entender um pouco a hierarquia do Ministério Público, né? Que eu já expliquei mais ou menos o que é. A gente tem nos crimes, vamos dizer assim, locais, não é exatamente isso, mas só para simplificar, o chamado promotor de justiça. Então o promotor ele representa o Ministério Público e ele faz a acusação. Quando a gente vai para a esfera federal, a gente tem o que ele chama de procurador. Então vai ter os procuradores ali em cada estado e você sempre vai ter um procurador-geral da República. Esse procurador-geral da República, ele está, entre aspas, vamos dizer assim, no sistema judiciário, no mesmo nível dos ministros do STF, apesar dele não ser um juiz, então ele, na prática, ele vai estar um nível abaixo, mas ele cuida dos mesmos casos. O que isso significa? Ele que é o responsável por apresentar a denúncia para quem tem foro privilegiado. Então, presidente da República, deputado, senador, tudo isso. Então, esse pessoal que tem esse foro. Então, ele tem que dar a visão dele. Então, ele que vai receber, no caso do Bolsonaro, o inquérito da polícia, né, com os indícios, com o indiciamento, e ele vai decidir se ele vai colocar, então, uma denúncia ou não, baseado ali no que foi apresentado. Mas quem vai julgar no final é o juiz. No caso desse do Bolsonaro, é o Alexandre de Moraes, que está no inquérito, e o próprio STF, né? Cabe lembrar que no STF, eles têm 11 juízes no total, sendo que eles estão no mesmo nível hierárquico, então não tem um juiz que está acima ou não, apesar de ter um presidente, o presidente ele tem um papel administrativo e também de direcionamento de quais são os processos ali que vão ser julgados, mas eles têm todos o mesmo nível, e o Alexandre de Moraes, apesar de ter essa coisa mística do Alexandre de Moraes é super poderoso, não, ele tem o mesmo poder de todos. A diferença é que quando um ministro do Supremo, ele está com um processo, ele pode tomar ações naquele processo sem necessariamente consultar todo o tribunal, ações principalmente liminares, ou seja, ações ali do dia a dia na tomada de decisão, só que todo réu tem o direito de recorrer para que todo o pleno, ou seja, todos os ministros do STF julguem aquela mesma ação. E todos os ministros são maiores do que um ministro só. O que significa isso? A gente tem 11, o número é ímpar sempre para poder nunca ter empate. A ideia, então, vamos supor, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão. O réu foi lá e pediu para ser revisado por todos os outros ministros. Se 6 ministros forem contra aquela decisão do Alexandre de Moraes, ou seja, formou uma maioria contra aquela decisão cai. Por quê? A maioria dos juízes é maior do que um juiz só, e todos os juízes têm o mesmo nível de poder. Não sei se é fácil de entender, mas estou tentando simplificar aqui, porque é bem complexo o sistema judiciário. Uma outra pergunta, o Alexandre de Moraes pode efetivamente julgar os processos em que ele mesmo participa? Bom, o que diz a lei é, quando um juiz ele é suspeito em uma ação, ou ele tem algum envolvimento numa ação, ele não poderia participar do julgamento daquela ação. Mas isso está mais relacionado num caso, por exemplo, assim. Sei lá, o juiz ele está envolvido numa negociação particular, vamos dizer, a família dele, sei lá, tem um terreno, está vendendo, tem uma casa e está tendo um processo judicial em relação àquilo. E a ação cai para ele. Nesse caso, ele não pode julgar, porque ele tem um benefício direto ou não daquela ação, mas ele está relacionado com as pessoas que estão ali. Ou se, por exemplo, ele tiver cometido um crime e ele mesmo julgar aquilo. Então, sei lá, o juiz atropelou uma pessoa e ele tá sendo julgado porque, sei lá, tava bêbado no dia. Ele não pode julgar aquela ação porque ele é uma parte envolvida. A diferença desses casos, por esse caso que tá acontecendo aqui, é que os fatos que aconteceram, eles não estão diretamente ligados ao Alexandre e não foram iniciados por ele. Então não é como se o Alexandre tivesse iniciado ele um planejamento de golpe, ou se ele tivesse participado de alguma ação contra o Bolsonaro diretamente. Por exemplo, sei lá, o Alexandre se juntou com o Lula em um protesto contra o Bolsonaro durante a eleição. Isso não aconteceu, então, não faz muito sentido. A gente tem que lembrar também o seguinte, o Alexandre, ele tá como parte do processo, mas porque ele recebeu ameaça, ele recebeu ofensa, ele foi ameaçado, assim como outros ministros ali do Supremo, e o pessoal usa essa justificativa falando, ele é parte interessada. Não, porque se fosse assim, imagina que você tem um processo com o Supremo, são 11 juízes. Era só você xingar os 11 juízes que nenhum deles poderia te julgar. Como que ficaria então? Isso não faz muito sentido. Ou, sei lá, você vai, encontra esses 11 juízes
juiz e, sei lá, tacar ovo em todos eles. A partir daquele momento, como eles são, entre aspas, parte do processo, eles não poderiam mais te julgar? Não, isso não faz sentido. Então, assim, não existe uma base para falar o Alexandre de Moraes não pode julgar o Bolsonaro. Existiria se, por exemplo, se a gente descobrisse amanhã que o Alexandre de Moraes estaria envolvido, sei lá, para derrubar diretamente o Bolsonaro através de uma ação dentro, sei lá, do governo Lula, alguma coisa ele estava fazendo. Aí poderia sim ser considerado, mas não é o caso. E por último, o Bolsonaro pode ser preso? Bom, isso vai depender muito do andamento do processo. Em teoria, se ele começar, por exemplo, a influenciar as pessoas ou a tentar mover algum tipo de poder, alguma influência para poder interromper as investigações, ele poderia até ser preso preventivamente, mesmo que não tenha a denúncia ainda liberada, ou mesmo que o processo não tenha avançado. Caso tenha esse tipo de influência, pode sim ter uma prisão preventiva. No processo como um todo, existe sim um claro risco ali dele ser preso. Vai depender do andamento das novas provas, enfim, do que vai acontecer. Aí não vai ser rápido, eu não espero que isso seja rápido. Cabe lembrar que o processo, por exemplo, do mensalão do PT que foi julgado dentro do STF, demorou anos e anos para até você ter um julgamento e mais alguns anos até a pessoa ser efetivamente presa. Então, a justiça no Brasil ela não é rápida, isso a gente sabe. É óbvio que se o Bolsonaro continuar ou, enfim, iniciar ali ataques ou coisas do tipo, ele pode acabar acelerando esse processo. Essas serão cenas para os próximos capítulos. Deixe a sua opinião, o que você acha desse tema. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa não ficou tão clara, deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal. Considere apoiar o canal, o QR Code vai estar na tela, o link na descrição. Torne-se membro. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo.